Você provavelmente já ouviu falar isso, né? Você faz parte da nossa infância, você fez parte da nossa infância. Isso é gostoso de ouvir, ô Sérgio? Sim, claro, claro. Assim como fizeram parte da minha, né? Quando eu comecei a minha carreira na dublagem, eu ouvi muitas das vozes que fizeram parte da minha infância, né? E é uma emoção muito grande, porque de alguma forma, a gente aprende também, né, com a programação, com os filmes que a gente assiste, a gente, enfim. E então aquelas vozes ficam, né, na mente da gente como, sei lá, uma coisa etérea, né, um professor. E quando você vê aquilo ao vivo, ou quando você conhece a pessoa, você fala, né? É emocionante. Então, é gostoso saber que, além de fazer parte enfim, dessa coisa etérea que tem na lembrança de cada um, também ter contribuído para um certo aprendizado, sei lá, se o meu trabalho tocou aquela pessoa de alguma forma e fez ela, enfim, é muito bom ouvir que você fez parte da minha vida. Antes da gente entrar em alguns personagens, né, você é um nome, é uma figura muito conhecida também no mercado publicitário, mas em 2002, eu tenho uma informação de bastidor que eu acho que você pode confirmar melhor para mim. Em 2002, você é convidado, né, a fazer um teste, é convidado para compor um dos personagens que vai ser um dos núcleos cômicos, se é que eu posso dizer assim, da novela Desejos de Mulher. Né? Sim, Você sim. contracenou ali com feras como Otávio Sim. Miller, a Vera Ortiz, o José Wilk, né? E o seu personagem era o Cristiano, né? Que era um mordomo, que era o Um copeiro. copeiro aspirante a mordomo. Isso. O seu personagem foi crescendo ao longo da trama, né? Tanto que caiu no gosto popular e o Cristiano foi um dos personagens ali da novela mais carismático. Também como foi essa experiência para você de você dar vida a um personagem que ainda tinha um destino incerto na novela, mas o personagem foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e se tornou um dos núcleos mais queridos da novela. Sim, sim, sim. A novela era Desejos de Mulher, né, do Euclides Marinho. E foi mais ou menos assim. Eu estava terminando a temporada de Ópera do Malandro aqui em São Paulo, e eu conhecia um produtor de elenco lá do Rio, o André Reis, e o André Reis veio assistir. Aliás, conheci o André Reis nessa ocasião, quando ele veio assistir a Ópera do Malandro. Então teve essa oportunidade. Essa novela estava começando a ser gravada, o André que estava fazendo a produção de elenco, e tinha esse personagem que ainda não tinha achado o ator para fazer. Então o André conversou comigo e falou: Sérgio, olha, assim, aquilo que você falou, é um papel que não tem assim muito, não sei, não tem um destino, não tem uma história. Pode ser que ele cresça, pode ser que não, enfim, isso vai depender de vários fatores, né? Você topa? Eu falei, topo, vamos lá, nunca tinha feito novela, eu queria ver como que funcionava essa máquina, né? Essa engrenagem toda. Experiência, claro, né? Falei, vamos embora, vamos embora. E aí foi assim, exatamente como você falou, o núcleo começou a ser, e tinha lá o José Wilker, a Vera Holtz, todos muito queridos, Renata Sorrah, o, o, o menino, Otávio, né, Otávio Miller, né? Miller, e o outro que acabou fazendo parte do núcleo, que era do Blitz, eu sempre me dá um branco. Enfim, essa novela, esse núcleo, na verdade, começou a se desenvolver meio que independente da trama da novela. Né? Esse núcleo tinha uma trama própria, que acontecia toda semana. Começava um tema na segunda-feira, e esse tema ia se desenvolvendo durante a semana e concluía, se encerrava esse tema no sábado. E toda semana era mais ou menos assim. Nossa, foi uma experiência fantástica para mim, porque assim trabalhar com grandes talentos, né, como esses queridos que eu citei aí, foi um aprendizado. O Wilker muito generoso, Vera
muito generosa, Otávio, enfim, era um núcleo delicioso. A Renata depois entrou mais para frente. Então foi uma experiência muito rica para mim. E o retorno também foi muito gostoso, óbvio, né? Quando você diz o retorno, seria o retorno mesmo do público, né? Porque você já era Retorno, você já era um ator na época conhecido nacionalmente, você teve o seu trabalho, principalmente no teatro, sim. ou Sérgio, eu quero deixar bem claro para as pessoas de casa, porque você já era um ator bem consagrado no teatro, e Aham. quando você recebe o convite para essa novela, eu acredito que foi um divisor de águas para você, né? Porque é um público diferente, né? O público da TV, o público do Sim. teatro, o E, público do cinema é um público diferente, exatamente. né? E, E a e, e, exposição também da mídia causa esse exato. movimento todo. Então, eu vou confessar que também tudo é diferente, inclusive a forma de atuar, né? Então, eu não tinha experiência em televisão. E eu queria super interpretar o personagem, né? Na televisão, enfim, depois eu fui aprendendo essas coisas com o tempo, mas no início, cada vez que eu via uma atuação minha já gravada no ar, eu falo, meu Deus, que ator é esse que faz essas caretas todas e que gesticula desse jeito? Eu queria enfiar a cabeça dentro de um buraco e sumir. E eu ficava pensando justamente nisso. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo essa porcaria nacionalmente. Ó, a maravilhosa Carmen Sheila acabou de entrar. Oh, que legal! Ela é maravilhosa, amo o trabalho dela. Ah, que legal também. É, então foi isso, cara. Era tudo um susto no início para mim, né? Era tudo muito grande. Depois, eu estava levando muito a sério, estava muito tenso com aquilo. E eu comecei, então, a reparar nos colegas, o Wilker, a Vera, o Otávio. Os caras chegavam, se reuniam ali na sala de atores e se divertiam. Eu falei, você estudou o texto? Não, nem vi o texto, vou estudar agora. Eu falei, uai, eles não estão preocupados, eles estão se divertindo com isso, eles estão aqui, enfim, eu preciso começar a me divertir também, né? E aí eu comecei a relaxar, porque não adianta você se aprofundar muito num personagem cuja história, ou enfim, cujo destino está em aberto ainda, né? Então eu comecei a relaxar mais e a me divertir. Foi aí que eu peguei o tom, né? O tom da televisão e o tom do personagem. E a partir daí, óbvio, o personagem começou a crescer e a deslanchar. Informações também de bastidores, ô Sérgio, que na época a novela foi um grande desafio, né, para a emissora. A novela já entrou no ar, já com um direcionamento, né? A novela tem que dar 35 picos de audiência diário, que era a média para o horário na época. No entanto, o seu núcleo, segundo informações de bastidores, era o núcleo que conseguia manter ali a média de audiência, porque a novela ela estreia na TV com um dilema, né? Teve um apagão no sul do país e aquilo interferiu na média diária, inclusive de estreia da novela. Olha, Quando você também recebe, né, essa informação de que o seu trabalho associado ali na sua composição, no texto que já estava pronto e tal, consegue manter essa média diária, essa expectativa diária da TV, te dá digamos, um consolo assim de que você fez um trabalho bem feito, a sua estreia na TV foi com o pé direito mesmo? sim, eu atribuo isso ao nosso trabalho na época, né, do pessoal daquele núcleo em especial. Porque aquele núcleo ele começou a ter a sua própria alma, né? Como eu falei para você, o núcleo tinha uma trama relativamente independente da trama da novela. Era como se fosse um sitcom, né? Tudo acontecia dentro daquela casa maluca, né? E acontecia de uma forma gostosa, não era um humor apelativo, era um humor gostoso, né? Enfim, suave. É, então, eu atribuo o sucesso da novela nesse sentido ao nosso núcleo, né? Ao nosso trabalho ali e o nosso bate-bola, que era muito gostoso. Isso. Era realmente muito gostoso aquele bate-bola. Parabéns. Ó, a Beta Cunha disse que você é maravilhoso em qualquer trabalho que você faz. Beta, um beijo.
Sérgio, já em 2007, você me lembrou agora, já que você falou do sitcom, daquele programa, né, Câmera Café, que eram várias esquetes do SBT, né? Era uma proposta muito diferente que o SBT trouxe, que o SBT comprou essa ideia da TV francesa e soube Era trabalhar uma muito. espécie de franquia, né? Sim, sim. E soube trabalhar isso muito bem, né? Vocês também estrearam com o pé direito, a audiência bombando, quando a estreia, se eu não me engano, foi após o SBT Brasil, né? E Isso. depois, isso, e depois começou a entrar em vários horários da grade. O programa É. ficou um ano e pouco no ar. Você tinha um elenco muito bacana também que trabalhava com você, e a proposta da época era de um humor um pouco diferente também, né? Os atores da época eram mais paulistanos. Eu queria que você contasse para a gente como que foi essa experiência e o que aconteceu com Câmera Café. Ah, bom, a experiência foi fantástica também. Enfim, era muito divertido, porque ao contrário da novela, eu cheguei lá no meio de umas pessoas e num mundo que eu não conhecia. Eu não conhecia ninguém, não tinha intimidade com aquelas pessoas, né? Fui conquistando aos poucos. Conhecia mais ou menos o Wilker, mas assim, muito mais ou menos, porque eu já tinha feito uma participação uma época no Câmera Café, ó, no Sai de Baixo. Na época, ele tinha dirigido aquele episódio de Sai de Baixo, então a gente se conheceu ali. Depois ele foi assistir minha peça, a Ópera do Malandro, famosa ópera. Famosíssima. Parabéns. Então tá, o Câmera Café, ao contrário disso, então tinha um pessoal todo aqui de São Paulo, pessoas todas elas que eu já tinha trabalhado junto no teatro. Né? Então a gente já tem mais uma intimidade, cada um já se conhece, já sabe como cada um funciona, como é o humor de cada um, né? E foi uma experiência muito gostosa. O Jacques Lagoa dirigindo brilhantemente. Então realmente eram esquetes de no máximo 3 minutos, a gente chamava de pílulas, né? Que iam entrando no meio da grade de programação, mas o episódio principal mesmo do dia acontecia logo após o Jornal da Noite, antes de começar o programa da Hebe. Esse era o episódio que ia repetir no dia seguinte, o dia todo, durante a grade de programação. E era divertidíssimo, como você disse, era uma franquia, ele já foi produzido em alguns países da Europa, se não me engano, Itália e Espanha. Não sei não tenho ciência de França outros. também. França também, né? Também. E era muito divertido, né? Então, para o público que não conhecia, era uma câmera que era subjetivamente uma máquina de café, onde todo mundo de uma empresa se reunia ali, e era ali que tudo acontecia, na frente da máquina de café. Né? Então, tinham situações, e os textos, né? As situações que se apresentavam em cada episódio eram engraçadas, cada episódio tinha um tema, enfim. Foi uma experiência muito rica também para mim. Eu nunca tinha feito esse tipo de humor, enfim, de programa de humor em cápsulas, né, tão pequenininhas, em vários capítulos. Eram 500 capítulos para gravar. Quem vê pensa. Mas eram de 3 minutos. Mas para quem não sabe, para quem está em casa, às vezes 3 minutos que entra na TV, se demora horas para gravar esses 3 minutos, né, Sérgio? Sim. A gente ia para o SBT, a gente gravava de tarde, a gente tinha lá 6 horas de gravação, e nessas 6 horas de gravação a gente conseguia gravar, assim, no máximo, 4 episódios de 3 minutos cada um. Nossa, tá vendo? Né? No máximo. Isso para as pessoas em casa localizar que o quanto é difícil, né? A produção, muita gente envolvida numa produção de TV, e às vezes um minuto, gente, que vai ao ar, são horas de gravação. Vocês não têm noção, não têm ideia. Exatamente. E são horas de suor também, porque É naquela verdade. época a gente gravava na cidade cenográfica. Então, alguns pontos o cenário mesmo não tinha ar-condicionado, era ventiladorzão. Então, tinha que desligar o ventilador quando a gente ia gravar. Depois, no ano seguinte, a gente foi para dentro do estúdio. Aí tinha um estúdio só nosso. Mas... Tcharam! A surpresa aí.
tinha um estúdio só nosso. A gente falou, pô, legal, né? Estamos bem na fita, tá crescendo o programa, tá, que bom. Pá, pá, pá. O Jacques fez uma reunião elogiando toda a equipe, dizendo que a gente executou muito bem e que corria ali um boato de que o Silvio Santos ia assinar mais 500 episódios. Legal, que bom. Ok, terminou a reunião, porque ele marcou essa reunião às 11 e a gente geralmente começava a gravar à 1 da tarde. Então, ele terminou a reunião 11h30, quase meio-dia. A gente foi almoçar para ir pro camarim, começar a se arrumar. Fomos. Aí encontrei o Jaque ali na praça de alimentação de novo, quando eu estava voltando e indo para o camarim, para dentro do estúdio. E o Jaque estava... enfim, Apreensivo. ele estava com uma expressão muito diferente, muito preocupada. Eu falei, bom, ele acabou de sair de uma reunião, feliz da vida, agora... Eu falei, tá tudo bem, Jaque? Ele falou, não, tá tudo bem, vai atrasar um pouquinho, porque o Davi quer fazer uma reunião, tem um problema de lei, enfim. Aí o Davi, na época, que cuidava do projeto financeiramente, e que também torcia muito pelo projeto, né? Era um dos pais do projeto, fez uma reunião com a gente e avisando que o câmera não ia continuar. Aí todo mundo ficou pasmo, né? Não sei, alguma decisão que foi tomada, não sei. Porque a gente não tinha patrocínio, né? Na época. Era o SBT que estava bancando o programa, né? Não tinha patrocínio. Enfim. E foi mais ou menos essa a história, né? E tinha uma colega minha... E pegou todo mundo de surpresa. Ficou todo mundo surpreso e engraçado que quando o Davi entrou na sala para nos comunicar essa história, eu vi um filminho passando na minha cabeça, eu com meu carro na Anhanguera, voltando para casa. Eu falei, que estranho isso, por que isso passou na minha cabeça? Enfim, mas aí todo mundo ficou pasmo e acabou o Câmera Café, assim. O que deixou, além dos atores, é claro, obviamente, o público também pasmo, né? Porque vocês estrearam com um pico de 10 de audiência e Às vezes a isso... gente fazia pico de 11, né? Era uma coisa Sim, sim. impressionante, naqueles 3 minutinhos, né? Então, isso era uma marca muito expressiva para a emissora e a proposta inicial foi uma e depois vocês expandiram para a grade toda. E, de repente, Exato. quando isso sai do ar, pega todo mundo de surpresa, né? Assim como vocês, atores, mas principalmente o público que não soube entender o porquê que o SBT tirou o Câmera Café do ar. Então, de fato, não tem uma explicação, né, Sérgio? Gente, tivemos um delay aqui na imagem do Sérgio. Daqui a pouquinho nós vamos tentar restabelecê-lo com ele e ele vai tentar responder essa pergunta. Para vocês que acompanharam até agora, eu converso com o Sérgio Rufino, ele que é ator, está relembrando aí as suas passagens pela TV. Daqui a pouquinho nós vamos falar também de alguns personagens em que o Sérgio dublou, principalmente em desenhos animados, que eu acho que são os desenhos que marcaram aí a infância de muita, mas muita gente mesmo, tá? Não sai daí que daqui a pouquinho o Sérgio já está de volta. E se você não é inscrito, gente, lá no canal no YouTube, não acompanha o nosso programa na TV, se inscreva aqui no canal do YouTube, que fica mais fácil para vocês acompanharem também a nossa programação, porque todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra lá em nosso canal no YouTube. Quero agradecer a presença aqui do Júnior Pérez. Júnior, obrigado, meu amigo. Você é parceirão nosso aqui, tá? O Júnior, gente, para quem não sabe, é irmão da nossa querida Carla Pérez. Ele tem um projeto fantástico, que tem a Carla também como madrinha, né? Então vale a pena vocês seguirem aqui o Júnior no Instagram, tá? O Júnior Pérez Oficial aqui. Já vou chamar o Sérgio aqui novamente. E vocês conhecerem um pouco mais desse projeto fantástico, que são de cestas básicas, tá? Acompanha o Júnior aí, que vocês vão ficar por dentro desse projeto. Já mandei o convite aqui para o Sérgio, daqui a pouquinho ele vai estar aqui comigo de novo.
e ele vai tentar responder as perguntas. Ó, se você quer saber já quais são os desenhos que o Sérgio dublou, eu tenho aqui o Fantástico Mundo de Bob. Ele foi um dos atores que dublou esse desenho que foi muito, mas muito, muito gostoso, fez parte da minha infância também. E outro desenho foi o desenho Doug. Foi um desenho também que marcou muito na década de 90. Vou mandar novamente o convite para o Sérgio. Gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Na medida do possível, o Sérgio vai também responder alguma dessas perguntas. Sérgio, voltamos. Você me ouve? Agora o fone está funcionando. Perfeito. Olha só, antes de você cair, eu te fiz uma pergunta, é o seguinte, o programa Câmara Café estava dando pico satisfatório para o SBT, né, para a emissora, 10, 11 pico de audiência. E pegou o público de surpresa quando o programa saiu ao ar. Você também está me dizendo agora que vocês também foram surpreendidos com a decisão da emissora, né? Sim, 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 fomos surpreendidos. Enfim, e acabou o Câmara Café, mas foi depois de que passou o trauma e a tristeza, né, de ter acabado, todo mundo ficou pasmo. Eu, assistindo as coisas que a gente fez, falo, nossa, a gente fazia muito bem esse negócio, né? Muito Porque era legal. divertido, era uma equipe muito gostosa, e eu acho que isso também ajuda muito o trabalho. Assim como era o núcleo lá da novela, quando a equipe é gostosa, quando se entrosa, quando o bate-bola é gostoso, o trabalho cresce muito, né? E foi uma proposta muito ousada do SBT, porque assim, a gente não tem isso aqui na TV brasileira. Como você mesmo mencionou no início da nossa conversa, foi uma proposta de fora, né? Então, assim, casar humor, né, no meio de uma notícia forte do telejornal, isso trouxe uma leveza, né, para a emissora, isso trouxe uma leveza também para a programação Sim, de forma geral. Então, foi uma proposta muito bacana, né? Então, a gente também não entendeu por que isso não continuou. exatamente. As pessoas estavam gostando dessa forma, né, desse formato, na verdade, de humor, né, que vai sendo distribuído no meio da programação, porque vai dando um respiro, um suspiro gostoso no meio de toda a programação, né? E era bacana, era muito legal. Ô, Sérgio, eu quero registrar a presença aqui da jornalista Amália Chaves, quero registrar a presença também aqui do Júnior Pérez, que é o irmão de Carla Pérez, é um projeto social muito bacana pelo país todo, ele Que que é assistente legal. social. Quero registrar a presença aqui também desse querido ator que eu admiro, sou muito fã, Tiago Abravanel. Beijo no seu Ei, coração, Tiago. Tiago! Saúde e sucesso sempre. Amém. Mas, mas olha só, a sua carreira bem consolidada no teatro, com a passagem também na TV, também abriu novas portas para você, né? Lá para a década de 90, mais preciso, 1991 ou 1992, você começa também a ser muito conhecido no mercado da dublagem, né? Para você que está de casa, gente, para ser dublador é como se fosse uma especialidade do ator, né? Você precisa de ter o registro profissional de ator. E isso o Sérgio já tem, já era um ator muito renomado, principalmente no teatro. Ele é convidado a fazer alguns testes, e um desses testes foi na Alamo, não é isso, ô Sérgio? Sim, na Alamo foi. Isso. Exato. Eu A comecei partir na daí, Alamo, na você verdade. A partir daí, A par- você é uma das vozes mais conhecidas também na dublagem. Aí eu queria que você falasse para a gente como que foi o início dessa sua carreira na dublagem. Bom, como para todo ator iniciante, na época eu já tinha alguma experiência em teatro.
você está sempre procurando trabalho, né? As possibilidades de trabalho. Aí eu soube que a Alamo realizava estágios, né? Para atores que queriam iniciar como dublador. O que não significava que, assim, se você passasse no teste, não significava que você já ia sair trabalhando, não. Você continua sendo inexperiente, então você tem que ir começando aos pouquinhos. Enfim, eu fiz o estágio. Quando eu me senti preparado para fazer o teste, fiz o teste, pedi o teste, e começaram a me dar coisinhas pequenininhas, né? Eu ia lá 1, 2 vezes por semana para fazer 2, 3, 10 anéis de pequenas participações em filmes ou séries, enfim. E um certo dia eu fui lá para dublar um programa, um vídeo interno para a Igreja Mórmon. E nesse vídeo, tinha uma parte desses vídeos que tinha uma cena onde tinha um garotinho de uns, sei lá, uns 8 anos. Naquela época, criança não podia trabalhar, era lei, né? Criança não podia trabalhar, então não tinha criança trabalhando na dublagem. As vozes eram feitas por adultos, né? Adultos imitando criança. Aí o diretor, na época dessa série, eu dublei lá, fiz o que eu tinha que fazer, que eu estava escalado para fazer. Ele falou: Sérgio, você consegue fazer um garotinho de 8 anos? E eu realmente não sabia se eu seria capaz de fazer isso, né? Quer dizer, ele, eu acho que como diretor experiente, sacou que eu tinha talvez um falsete que eu pudesse imprimir 8 anos ali naquele menino. Tentei, fiz, ele gostou. Eu falei, ok, ficou natural, enfim. E aí outros estúdios começaram a ouvir falar que tem um cara que faz voz de criança muito naturalmente, e começaram a me chamar. E aí foi meu início da dublagem. Aí comecei a pegar trabalhos maiores, e assim comecei. E logo em seguida fiz um teste para um desenho pouco conhecido, que foi o Doug. E peguei o protagonista da série. E foi uma delícia. Eu gosto pouco de desenho, adoro desenho. Então, para mim, foi um deleite, né? Dublar o Doug. Às vezes até esquecia da entrada de gravar, porque eu ficava assistindo o desenho. E esquecia de entrar. O diretor, gravando. Mas Doug realmente era gostoso, né? Até hoje eu Era sinto falta. gostoso. É. Porque, assim, todos nós, de uma forma ou de outra, ou de formas parecidas, passamos pelas mesmas angústias, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que o garoto passava, as mesmas questões, né? As mesmas dúvidas. Enfim, de alguma forma ou de outra, a gente se identifica com aquele menino, né? O Mas, ó, eu Costelinha, não. que era o cachorro, É, fala. não posso deixar de registrar assim, porque eu acho que o ano era 1991, né? Então, Hum, a proposta da época era bem diferente, né? Os textos, inclusive, eram bem diferentes. Tinha uma inocência nos personagens, né? Então, sim. eu queria que você falasse para a gente como que era, como que foi para você compor a voz do Doug. Assim, teve alguma característica que te chamou mais a atenção para você compor o Doug? Como que foi isso? Então, a voz é a mesma que eu uso em outros personagens, né? Em se tratando de voz, né? E aí é que eu digo que às vezes as pessoas confundem, porque, como você falou no início, a pessoa precisa ser ator antes de ser dublador, né? Então, o que compõe a voz não é nem você captar realmente a alma daquele personagem. Quer dizer, quando é um desenho, você tem mais liberdade, né? Quando é um filme, não. Teve um cara ali, teve uma inteligência que construiu o personagem, né? Então, você tem que tentar entender o que o cara construiu e tentar se aproximar daquilo. No desenho, você tem um pouco mais de liberdade. Então, quando você capta a alma daquele personagem, quando você fala isso, a voz vem naturalmente. É, então, era isso. Eu botava lá o meu falsete número 7
Mas tinha a alma do menino, né? Nem sempre a voz, você vê, agora saiu um agudinho aí. A voz não. Nem sempre a voz ficava tão aguda, às vezes ela ficava um pouco mais grave, mas era ele. Tanto é que teve um episódio, mas não foi com o Doug, não. Depois a gente chega lá. Então era isso. Então o programa, vou dar uma palhinha aqui, o programa começava todo dia. Querido diário, hoje, tipo, ontem fomos no Hunker Burger, estávamos lá, a Pate Maionese, o Skitter e o Costelinha, mas de repente chegou o Roger e estragou tudo. Caramba, é muito massa. Muito legal. Muito legal. E é um momento nostálgico, né? A gente reviver esse momento, conhecer, né, a imagem do artista. É muito gostoso isso, porque a gente consegue associar hoje o seu físico, né, o seu estado físico e o personagem. Isso é muito legal. É, essa, essa foi a sua experiência, né, de uns protagonistas, digamos assim, de alguma série, mas depois você também vem com uma proposta que também é protagonista, se eu não me engano, acho que uns 2 anos depois, 1 ano depois, e você também consagra ali a sua voz, a sua carreira na dublagem. Para mim, é o principal personagem, que é o Bob do Fantástico Mundo de Bob, né? Eu não perdia um programa na época, a proposta do Bob, porque o Bob ele era sonhador, né? Ele viajava muito e tinha também... Então, eu comparo um pouco com o Doug, né? O Doug, na faixa etária deles, com as viagens próprias dessa faixa etária, e ele ali, um menininho, 5 anos, 6 anos, sei lá, cabeçudinho, também tinha as próprias viagens, como nós, naquela idade, tínhamos também. Né? Tinha coisas que, gente, eu pensava dessa forma. O meu raciocínio na época era dessa forma. Uma cena ou outra que você se identifica, não tem como, não. E até hoje, assim, eu já vi alguns memes, inclusive, com Bob, né? Tipo, pessoas viajantes, a gente acaba chamando, né? A pessoa assim, viaja não, Bob. A pessoa que é um pouco cabeçudinha, chamar de Bob. Então, você imagina hoje, no século XXI, né? Se o estouro de Bob na década de 90 fosse hoje. Né? Legal. Pois é. E era também um desenho muito inocente, então, seguindo todas as fantasias de um garoto de 5, 6 anos. Tinha o tio Ted, que eu adorava, o tio Ted, né? O que fazia o carinho na cabecinha dele, né? É muito legal. Ó, eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que difícil para você, mas eu gostaria que você respondesse em 1 segundo mesmo. TV, teatro ou dublagem? Teatro. Passou do tempo, mas tudo bem. Teatro? Teatro. Tá. Algum personagem na dublagem que realmente você não gostou muito de fazer, não foi muito legal para você? O Baby do Dragon Ball GT. Não que não tenha sido legal fazer o desenho ou ter feito algum desenho da saga, mas é que me cansava demais. Aquele Baby, ele gritava muito, então eu saía do estúdio estourado. Imagino. Olha só, para a gente finalizar, eu até no início, né, eu aprendi isso com a Claudete Troiano. Uma vez eu fiz uma pergunta para ela, eu fiz uma entrevista para ela, e Claudete Troiano tem um curso que ela vende, alguns cursos para jornalistas, né? E eu fiz essa pergunta para ela, falei, Cláudia, é antiético, né? É ruim um jornalista no momento do trabalho tietar o artista ou aquela pessoa que ele admira? Ela disse para mim bem assim, Elton, de forma alguma, pelo contrário, você pode externar realmente o seu carinho para a sua fonte. E a partir daí, realmente, aquelas pessoas que eu tenho uma admiração, no momento da entrevista eu gosto de deixar isso registrado. E no momento que a gente começou, eu deixei isso registrado para você, né? Você é um artista que eu admiro muito,
o trabalho. Obrigado. E uma jornalista que está participando aqui, a Amália Chaves, ela disse que você foi muito humilde ao você se posicionar com relação à sua entrada no mercado de trabalho na época da dublagem. E realmente eu achei que você foi de uma simplicidade muito grande. E eu gostaria que você falasse um pouquinho assim. Você disse que você, apesar de ter sido um ator muito consagrado no teatro, ter passado também pela TV e ter deixado a sua marca na TV, você fez estágio na época da dublagem. Como que você vê esse cenário hoje, ô Sérgio, de celebridades que são convidadas a dublar e nem registro profissional tem? Como que você analisa esse mercado publicitário? Se é que eu posso dizer publicitário, uma vez que eles não são atores. Olha, tem muitos atores que são convidados a dublar, que são atores realmente, enfim, que já fizeram vários trabalhos na TV. Outras celebridades que são chamadas a dublar, que não são atores ou que não estudaram para isso. Olha, desde que a pessoa tenha o dom, enfim, a aptidão de contar aquela história e de uma forma crível, né? Agora, eu também não acho, por outro lado, eu acho que assim, o ator, para ser um ator, eu acho que você tem que se imbuir de muito conhecimento, de muito estudo, para que você consiga, de fato, se aprofundar em determinados personagens. Senão, você vai fazer sempre um trabalho raso, não profundo, não onde você talvez pudesse brilhar muito mais, entendeu? Então, assim, eu dou preferência aos atores que estudaram para isso, né? Que realmente sabem o que estão fazendo, até onde podem se aprofundar ou não, enfim, é isso que eu acho. Fica a dica. Sérgio, obrigado pela sua participação no programa Na Lente. Eu adorei bater esse papo com Eu você, que conhecer adorei, é os uma honra. bastidores dos seus trabalhos e te conhecer um pouco mais também. Foi um prazer imenso, enorme mesmo. Eu que agradeço, eu agradeço. Um beijo para todos aí que estão acompanhando. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ó, gente, para vocês que acompanharam essa entrevista até agora, eu conversei com o ator Sérgio Rufino. Em breve essa entrevista vai entrar no ar pela programação da TV RCA, pelas operadoras RCA e NET da sua cidade, e também na nossa programação aqui no canal do YouTube, que é Programa na Lente. Então vale a pena você se inscrever no nosso canal e acompanhar diariamente a nossa programação. Um beijo no coração de vocês e em breve aqui com novas entrevistas. Sérgio, sucesso sempre, saúde para todos e até o nosso próximo encontro. Até. Até. Amália, um beijo, sucesso.